Não ignore. Estes sinais precoces de câncer de próstata podem salvar sua vida. Doutora Sandra Pereira. Transcript. AI Notes. Você sabia que todos os anos milhares de homens no Brasil e em toda a América Latina andam por aí com uma bomba relógio no corpo? Estou falando de câncer de próstata, que muitas vezes é diagnosticado quando já é tarde demais. Eu sou a doutora Sandra Pereira, e com mais de 15 anos trabalhando no setor de saúde, já vi casos que partem o coração. Homens que ignoraram os sinais, que pensaram, comigo não vai acontecer, e quando chegaram ao consultório já estava avançado. Veja, segundo as estatísticas, 1 em cada 8 homens vai desenvolver câncer de próstata em algum momento da vida. Isso não é para te assustar, é para que você se cuide. E aqui vem o importante. Quando o câncer de próstata é detectado cedo, a taxa de sobrevivência é de 98%. Percebe? Quase todos os homens que detectam a tempo se salvam. Mas o problema é que muitos cavalheiros, especialmente na nossa cultura brasileira, não querem ir ao médico. Não, doutora, é que não tenho tempo. Tenho vergonha. Eu me sinto bem. E depois chegam quando já tem metástases nos ossos, quando já não há muito o que fazer. Por isso, hoje vou te contar sobre 8 sinais de alarme que o seu corpo está enviando. Nem todos significam câncer, mas todos significam que você deve procurar um urologista o quanto antes. Antes de entrar nos sintomas, quero dizer algo muito importante. Eu sei que muitos estão pensando, sou jovem, tenho e poucos. Isso não vai acontecer comigo, pois deixo claro, o câncer de próstata não é só coisa de idosos. O risco aumenta depois do sim, mas também depende da sua história familiar, do seu estilo de vida, da origem étnica. Até o que você come pode influenciar. Então, por favor, mesmo que se sinta ótimo, preste atenção nos próximos minutos. Pode ser a informação mais importante que você vai ouvir neste ano. Vamos ao primeiro sinal. Urinar com muita frequência e acordar à noite para ir ao banheiro. Em termos médicos, chamamos de nictúria. Eu sei, muita gente toma cafezinho o dia todo, uma cervejinha à tarde. E claro que vai urinar mais, isso é normal. Mas aqui está a diferença. Se antes você ia ao banheiro a cada 3 horas durante o dia, e agora vai a cada hora ou hora e meia sem ter mudado seus hábitos de ingestão de líquidos, isso já é sinal de alerta. E o período da noite é crucial. A maioria dos adultos consegue dormir de a horas sem levantar para urinar. Se você está se levantando 2, 3, 4 vezes todas as noites com frequência, não é normal. Não é só porque tomou um chá antes de dormir. Pode ser que a sua próstata esteja crescendo e apertando a uretra, o tubinho, por onde sai a urina. Quando a próstata cresce, faz pressão e a bexiga nunca se sente completamente vazia. Por isso dá vontade de ir ao banheiro o tempo todo. Agora, atenção, isso também pode ser apenas uma próstata aumentada benigna, o que chamamos de hiperplasia prostática benigna HPB. Nem câncer, mas o ponto é, você precisa ser avaliado para saber o que está acontecendo. Não dá para ficar na dúvida. Segundo sinal, e é um dos que mais me perguntam no consultório, dor durante a ejaculação. Eu sei que é um tema delicado que muitos homens não querem falar nem com a esposa, muito menos com o médico. Mas escute bem, dor nas relações íntimas não é normal. Pode ser uma dor aguda no pênis, uma sensação pontuda nos testículos ou um incômodo profundo no reto ou no baixo ventre. Às vezes dura poucos segundos, outras vezes pode ficar por horas. A intensidade varia muito. Alguns dizem, doutora, é um incômodo leve. Outros, não consigo nem ter relação porque dói demais. Isso acontece porque a próstata está inflamada ou porque há um tumor pressionando nervos da região. Em homens jovens pode ocorrer, após muito tempo sem atividade sexual, e isso pode ser normal. Mas se você é mais velho e isso acontece com frequência, precisa se examinar. Não é algo que vá assumir com um simples analgésico. Terceiro sinal, este é sério. Sangue na urina ou no sêmen. Chama-se hematúria quando é na urina e hematospermia quando é no sêmen. Sangue onde não deveria haver sangue é sempre motivo de preocupação. Sempre. Quando há um tumor na próstata, ele vai crescendo e pressionando vasos sanguíneos ao redor. Isso pode causar ruptura e sangramento. Às vezes é muito e fica evidente, outras é pouco e só deixa a urina rosada. No sêmen, às vezes a pessoa nem percebe. Claro que sangue também pode vir de infecção urinária, cálculos renais ou inflamação, mas você não tem como saber sem ir ao médico. Precisa de exames e avaliação, porque se for câncer e você deixar passar, o tumor seguirá crescendo
E quanto mais tempo, mais difícil será o tratamento. Quarto sinal, dor ao ficar sentado. Imagine ver TV, trabalhar, dirigir e sentir dor na região do períneo, entre os testículos e o ânus ou incômodo na lombar. Não é uma dor muscular comum. É uma dor surda, constante, que não passa com nada. Isso acontece porque, quando a próstata está aumentada ou há um tumor, ela pressiona o que está ao redor, nervos, músculos e, como a próstata, fica bem no meio de tudo. Sentar torna-se desconfortável ou até doloroso. Alguns homens dizem que precisam sentar de lado ou preferem ficar de pé. O adenocarcinoma prostático, tipo mais comum de câncer de próstata, frequentemente causa esse tipo de queixa. Se você sente isso, não é porque está velho ou porque trabalha demais, é o corpo dizendo que algo não vai bem. Quinto sinal. Aqui a coisa fica mais séria porque pode indicar disseminação do câncer dor nas costas, nos quadris ou no peito-costelas. Quando o câncer de próstata faz metástase, quando se espalha, os ossos são o alvo preferido. Não é por acaso. As células cancerosas têm caminhos para chegar ao sistema ósseo e se instalar. Os locais mais comuns são coluna vertebral, quadris e costelas. A dor não é como a dor comum de coluna por esforço ou má postura. É uma dor profunda que não melhora com analgésicos habituais. Às vezes vai e volta, mas vai ficando mais intensa e frequente. Se você tem dor nas radioterapia e tratamentos mais intensos. Sexto sinal, inchaço nas pernas ou nos pés. Isso ocorre porque o câncer pode atingir o sistema linfático, uma rede de ductos e gânglios que limpa líquidos e combate infecções. Quando as células malignas invadem os gânglios, bloqueiam a drenagem normal. O líquido acumula nas pernas e nos pés. Não é aquele leve inchaço por ficar muito tempo em pé. É um inchaço que não baixa dia e noite. Quando você pressiona com o dedo, a marca fica sinal de cacifo. E às vezes uma perna incha mais que a outra. Há muitas outras causas possíveis: coração, circulação, rim. Por isso é fundamental ser examinado. Mas se o inchaço não melhora e você tem outros sinais desta lista, pode indicar avanço da doença. Sétimo sinal, perda de peso sem explicação. Quando o câncer de próstata está avançado, não afeta só um órgão, afeta o metabolismo inteiro. As células cancerosas são como piratas que roubam nutrientes e energia do corpo. Mesmo comendo normalmente, sem mudar a dieta nem fazer mais exercício, você começa a emagrecer. E não é perder ou KG, é emagrecimento notório. As roupas ficam largas. As pessoas perguntam se você está bem, e junto vem um cansaço enorme. Sente-se sem forças o tempo todo, sem vontade de fazer nada. Acorda cansado, vai dormir cansado e não é só físico, é mental e emocional também. Esse é um dos sintomas mais preocupantes porque indica dano sistêmico no corpo todo. Se você está emagrecendo sem razão e muito cansado, vá ao médico imediatamente. Oitavo sinal, um dos mais graves, dormência e fraqueza nos braços ou nas pernas. Isso acontece quando o câncer se espalha para a coluna e começa a comprimir a medula espinhal. Já não é apenas um problema urológico, é neurológico. Os sintomas podem ser formigamento, adormecimento, fraqueza para mover pernas ou braços. Às vezes, a sensação de choques elétricos e, em casos graves, pode haver perda de controle da bexiga ou do intestino. Incontinência aqui é sinal de compressão dos nervos da medula. Se você começar a sentir qualquer um desses sintomas neurológicos, é emergência médica. Não dá para esperar 2 semanas por consulta. Vá ao pronto-socorro, porque quanto mais tempo com a medula comprimida, maior o risco de dano neurológico permanente. Agora que você conhece os 8 sinais, algo importante, nem todos significam que você tem câncer. Muitas vezes são problemas benignos, mas você não tem como saber sem se avaliar. E é aqui que muitos erram, pensam, talvez não seja nada e deixam passar meses ou até anos. Quando finalmente vão ao médico, já é tarde. Deixe-me contar um caso de alguns anos atrás. Chegou ao meu consultório seu Roberto, 62 anos, de Belo Horizonte, vendedor de carros, muito trabalhador, sempre sorridente. A esposa praticamente o arrastou porque percebeu que ele se levantava 5 ou 6 vezes à noite para urinar. Ele me disse: doutora, é que tomo muito café, é normal. Pediu PSA e veio altíssimo. Fizemos mais exames e era câncer de próstata em estágio inicial. Graças a Deus pegamos a tempo. Ele foi operado e hoje, 3 anos depois, está bem. Mas se a esposa não tivesse insistido, a história seria outra. Agora, quem está em maior risco? A idade é o fator mais importante.
Depois dos 50 anos, o risco sobe bastante, após os 65 mais ainda. Por isso, é tão importante que todos os homens acima de façam o exame de próstata todos os anos. Sim, todo ano. Não a cada ano, não quando lembrar. Todo ano. História familiar também conta muito. Se seu pai teve câncer de próstata, o seu risco dobra. Se seu irmão teve também. E se há mutações nos genes BRCA1 ou BRCA na sua família, os mesmos ligados ao câncer de mama, o risco aumenta. Algo que nem todo mundo sabe, sobrepeso e obesidade também aumentam o risco não só de desenvolver o câncer, mas de ele ser mais agressivo e de voltar após o tratamento. Por isso, é crucial cuidar da alimentação, fazer exercício e manter um peso saudável. Eu sei que muitos pensam: "Ah, doutora, tenho vergonha de ir ao urologista ou os exames são desconfortáveis." Eu entendo. Ninguém disse que é divertido. Mas te digo uma coisa: alguns minutos de incômodo podem salvar a sua vida. O que você prefere? Um exame de 5 minutos ou anos de quimioterapia, cirurgias e dor? A resposta é óbvia. E para as mulheres que estão vendo este vídeo, sei que muitas esposas, filhas e namoradas procuram informação para os homens da família. Deixo um conselho. Muitas vezes vocês precisam insistir. Os homens são teimosos para ir ao médico. Marquem a consulta por eles. Acompanhem-nos. Digam que é importante para vocês, que precisam deles saudáveis, que querem vê-los acompanhar os netos. Toquem no emocional, porque muitos chegam ao meu consultório porque a esposa insistiu e depois me agradecem. E quero esclarecer mais uma coisa. Muitos homens não querem se operar porque ouviram que após a cirurgia de próstata ficam com incontinência ou disfunção erétil. Sim, esses efeitos são possíveis. Mas duas coisas. Primeiro, não acontece com todos. A tecnologia médica avançou muito. Hoje as cirurgias são menos invasivas com robôs, com técnicas que preservam nervos. Segundo, quanto mais cedo você detecta, menos invasivo é o tratamento. Às vezes nem precisa de cirurgia, a radioterapia, a vigilância ativa, mas para isso é preciso detectar cedo. Então, o que fazer se você reconhece algum desses sinais? Primeiro, não entre em pânico. Segundo, marque consulta com um urologista o quanto antes. Sei que no Brasil, às vezes, é difícil conseguir com especialistas, especialmente pelo SUS. Se puder pagar particular, faça isso. Sua saúde não tem preço. Se não puder, insista no SUS. Procure a UBS, dividido por posto de saúde do seu bairro. Fale com assistência social e peça prioridade. Terceiro, faça o exame de PSA. É um exame de sangue simples que mede uma proteína produzida pela próstata. Se vier alto, pode ser sinal de problema. Quarto, siga as orientações médicas. Se pedirem mais exames, faça. Se indicarem biópsia, faça. Não confie só no PSA. Às vezes o PSA está normal e mesmo assim há câncer. Por isso, o toque retal também é importante, ainda que você não goste. E mais uma atitude para começar hoje. Cuide do seu estilo de vida. Coma mais verduras, mais tomate, rico em licopeno, que protege a próstata. Coma menos carne vermelha, faça exercício, mantenha peso saudável e, sim, mantenha a vida sexual ativa. Está comprovado que homens que ejaculam com frequência temem menor risco de câncer de próstata. Então já sabe, sem desculpas. Eu estou há mais de anos nisso. Já vi de tudo. Vi casos detectados cedo e os pacientes estão ótimos. E vi casos que chegaram tarde, muito tarde, e a família sofreu demais. Não quero que você faça parte dessa segunda estatística. Não quero que sua família passe por isso. Câncer de próstata não é sentença de morte. Quando detectado cedo, cura.